Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 178 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre, com todo prazer, que estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, 2 de junho de 2021. Este programa conta com a produção da JCC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação que estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobae.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Hoje vamos regressar ao Espaço Carreira. O nosso convidado é o professor Santos, como é carinhosamente chamado. António Santos já trabalhou em Portugal e confidenciou-nos que, na qualidade de financeiro, tinha acesso avultadas somas em dinheiro e sempre foi elogiado pelos patrões pela honestidade, competência e transparência, qualidades muito apreciadas nos contabilistas, que incentiva os jovens a cultivar. Está há anos no estágio em ambiente controlado e hoje é o coordenador do EAC. Nas eleições de março foi eleito membro dos órgãos sociais da OCPCA e hoje exerce a função de vice-presidente do Conselho Técnico de Contabilidade, liderado pelo professor Dr. Capela Tepa. Professor Santos, muito bom dia e seja muito bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, é um prazer estar mais uma vez no programa Contas na Hora. Agradeço esse convite e também agradeço aqui especialmente ao Dr. Capela Tepa, que permitiu estar aqui e fazer também abordagem sobre o Conselho Técnico de Irá. Muito bem, professor Santos, nós é que agradecemos a disponibilidade por esta uma hora de conversa que vai ser muito rica. Sabemos que passou por Portugal. Conte-nos a sua experiência profissional em terras de Camões, ou seja, onde trabalhou desde que chegou até ao regresso a Angola e que experiências mais o marcaram? Antes de chegar em Angola, trabalhei muito tempo em contabilidade, depois de ter a licenciatura em contabilidade no ISCTE, em Lisboa. Trabalhei especialmente numa empresa também que é da área de contabilidade, que é Laboratório de Empresa, uma empresa situada no Barreiro, e que tinha clientes a partir de Almada até quase o Alentejo.
a margem sul, tínhamos médias e pequenas empresas ao nosso controle e o nosso serviço basicamente era fazer todo o processo de contabilidade, desde o IVA, processamento de salário e outras situações que têm a ver com o fecho do exercício econômico. Foi uma boa aprendizagem. Depois disso também tive alguma experiência na gestão de padaria, exercendo aqui as funções não só de área de contabilidade, de recursos humanos, e praticamente também a área de contabilidade analítica, porque a gestão de padaria é um bocadinho complexa, entre aqui alguns critérios da contabilidade de gestão, a fim de nós podermos analisar os custos. Muito bem, contabilidade analítica é um mundo. Toda essa experiência é em Portugal. Exatamente. A experiência em Angola na área de contabilidade foi muito mais uma experiência esporádica. Digo esporádica porque atualmente as empresas em Angola não usam muito a contabilidade como uma ferramenta de gestão, simplesmente necessitam os contabilistas para a necessidade de fazerem o fecho. Aliás, esse é o nosso objetivo, estamos a lutar para ver se a contabilidade não seja só uma ferramenta para o fisco, mas passa a ser também uma ferramenta de gestão, que esse é o principal objetivo. É muito frequente contar-nos a história sobre os valores avultados que consigo ficaram e da admiração do seu patrão por poder confiar em si estes valores e nunca terem sido subtraídos. Acha que a honestidade, a transparência são valores fundamentais para se ter sucesso enquanto pessoa e profissional, sobretudo em contabilidade, e porquê isso? A nossa profissão contabilista é um bocadinho delicada e nós muitas vezes estamos em área onde temos oportunidade de movimentar quantias muito avultadas. Eu na gestão de padaria estive numa área onde quase, principalmente nos períodos de novembro, dezembro, que era a altura de festa, se chegava a movimentar quase numa semana entre os 6 mil, 8 mil, 10 mil euros. E muitas vezes saldava esta conta com a empresa no final da semana ou segunda-feira e ficava com esses valores avultados sobre a minha posse e tinha que entregar, e isso depois fez com que eu até tivesse aqui um bocadinho de admiração pelo meu patrão em relação a essas situações, porque normalmente depois assumiu aqui um excesso de confiança que me deu uma certa credibilidade. Por isso, aconselho muito aos jovens, hoje começam pela atividade contabilista, a não terem aqui intenções de usarem aquilo que é propriedade da empresa ou que é o fundo de maneio da empresa, porque depois poderemos ter problemas até termos insucesso na profissão que nós acabamos de escolher como contabilistas. Professor Santos, já agora ia pedir que para deixar aqui bem esclarecido, porque há quem pensa que ser contabilista é contar muito dinheiro. Pode, por favor, desmistificar isso, e como estamos a falar em dinheiro e porque o professor tinha esta responsabilidade, é um caso isolado. Não quer dizer que o contabilista está sempre a contar dinheiro ou tem sempre dinheiro. Eu gostava que o professor explicasse, aliás, como professor que é, vai saber explicar melhor que eu, de certeza. Então, ser contabilista é contar muito dinheiro? É a ideia que muitos têm. É uma ideia completamente errada. Ser contabilista não é contar muito dinheiro. A profissão de contabilidade, principalmente, é uma profissão que está quase baseado nos critérios de gestão de uma empresa. Nós fizemos aqui aquilo que são os registros da atividade normal da empresa e depois temos que poder, nesses registros, servir então base para a própria gestão ou para depois outras responsabilidades que a empresa tem com o Estado e outras entidades públicas. Por isso, o serviço da contabilidade não tem imediatamente o imediatismo de ter que movimentar muitos valores. Mas há situações, muitas vezes, que nós temos que ter em conta. Quando nós vamos trabalhar na estrutura de uma média pequena empresa, o contabilista acaba por assumir tudo. Eu digo só até quase a parte que eu disse que tem a ver com a advocacia. Quando nós pegamos uma pequena empresa, normalmente o contabilista passa a ser contabilista, passa a ser gestor de recursos humanos, passa aí a assumir várias funções que é obrigado muitas vezes a ter aqui, a adquirir traquejo noutras áreas para poder então desempenhar a sua função. Quer dizer, não basta só a contabilidade, porque as pequenas empresas, já sabem, limitam o número pessoal e não fazem muitas contratações. Tem a ver mesmo com a própria dimensão e volume de negócio que essas empresas têm. Então, quando se assume a contabilidade numa dessas empresas, acabamos por assumir posições noutras secções que muitas vezes não têm a ver com a contabilidade. Por isso é que não podemos confundir, porque isso depende muitas vezes da dimensão da própria empresa onde nós estamos a trabalhar e depois das funções
situações que são inerentes à secção que faz parte, que faz já uma ligação quase contabilidade, tesouraria, às vezes até as compras, fica relacionado sobre a tutela de quem está a dirigir a contabilidade. Muito bem, professor Santos. Professor, sabemos que neste momento está no Conselho Técnico de Contabilidade. O que significa para si e quais os projetos se pretende desenvolver com o grande professor Dr. Capela Tepa? Neste momento faço parte do Conselho Técnico de Contabilidade e tenho estado aqui a trabalhar conjuntamente com o Dr. Capela Tepa. Aliás, o próprio Conselho Técnico de Contabilidade tem algumas competências na base daquilo que é o Estatuto da Ordem dos Contabilistas de Angola, e essas competências vão desde já elaborar projetos de normas técnicas de contabilidade, a submeter à aprovação da Assembleia Geral, apresentar às entidades oficiais, por iniciativas próprias, um pedido destas sugestões, tendendo, por exemplo, à atualização, classificação dos princípios, tributos e códigos fiscais também nessa área, e depois colaborar com o Conselho Técnico de Auditoria no desempenho das funções que lhe são atribuídas. Ainda temos como outras competências propor ao Conselho Diretivo constituição de comissões técnicas de estudo necessário ao cabal desempenho das funções. Além disso, compete também aqui o Conselho Técnico de Contabilidade fomentar o estudo, investigação e os trabalhos que visam o profissionamento das doutrinas e técnicas contabilísticas, promover a sua divulgação na análise pelos membros da OCPCA. Quer dizer, temos aqui competências que são muito vastas, essas competências têm muito a ver com a área técnica de contabilidade e neste momento estamos a dinamizar diversas tarefas que têm a ver, dar-nos primeiros a conhecer vários dos nossos membros, aqueles membros que têm iniciativa. O Conselho nesse momento está a privilegiar e promover a publicação de artigos técnicos e científicos de autoria de alguns dos nossos contabilistas credenciados e também dar aqui principalmente apoio na publicação desses trabalhos científicos, revistas e outras situações inerentes especialmente à contabilidade. Já fizemos com 2 membros nossos, nesse caso o Dr. Lude e o Dr. Luís Adão. Temos na perspectiva também de fazer com outros membros, todos os membros que possivelmente puderem nos contatar com o Conselho Técnico na perspectiva de publicarem obras ou trabalhos feitos científicos, nós estamos disponíveis a ajudar nesse sentido. Estamos a tentar também contatar aqui com o Dr. Eduardo Cosse Ngoz, se possivelmente estiveram a ouvir, poder contatar connosco, melhor é, porque também tem algumas obras em contabilidade. Queremos também poder ter esse contato com o doutor, porque tem um livro que é ABC da Contabilidade. Então, temos essas situações todas e não só nisso, temos também que dinamizar aqui uma agenda cultural digital em relação aos nossos membros, para os nossos membros estarem mais com contato com a nossa organização, que é uma organização que privilegia muito o reconhecimento da contabilidade em Angola. Muito bem, professor Santos. O Conselho Técnico com uma agenda bem carregada, com muitos planos, muitos projetos. Que assuntos os membros e a ordem resolvem por intermédio do Conselho Técnico de Contabilidade e de que forma os membros podem contactar consigo ou com o presidente do Conselho, no caso o professor Dr. Capela Tepa? É assim, nós nesse momento os membros podem contatar comigo muitas vezes vindo diretamente na academia, tem essa colaboração, estou na academia assumindo algumas funções sobre estágio em ambiente controlado. Também podem contatar com o Dr. Capela Tepa. O Dr. Capela Tepa está sempre disponível ou por e-mail ou por via telefónica. Essencialmente, nós estamos abertos a todas as situações que os membros querem neste momento sejam divulgadas ou algumas situações pertinentes. Por exemplo, nós temos tido agora o questionamento a nível de vários membros a dizer até quando é estruturado o PGC. Quer dizer, é uma pergunta que cabalmente muitos membros fazem, até pensam que aqui a competência a nível da estruturação do PGC é do Conselho Técnico de Contabilidade. Não. É que já querer alertar alguns membros que façam essa pergunta. Essa competência é da Comissão de Normalização Contabilística. A nossa perspectiva aqui é tentar receber várias opiniões dos membros ou até as situações de melhoramento do PGC e depois mais tarde então submetermos ao CPCA, no Conselho Diretivo,
para poder então mais tarde, quando houver essa possibilidade de estruturação da Comissão de Normalização Contabilística, nós levarmos as nossas propostas até essa comissão. É só dizer, porque essa é uma questão que tem sido muitas vezes abordada por alguns membros em relação ao nosso PGC, neste momento, desde 2021, que praticamente naquilo que é o conteúdo normativo não tem alterações significativas. O Conselho Técnico de Contabilidade está a pensar em propor alguma alteração junto do legislador? Temos opiniões, isso depois são propostas de vários membros, em que nós temos aqui recebido, principalmente de diversas áreas, até da área de auditoria. Temos algumas propostas e que subjacentemente mais tarde poderemos então propor ao Conselho Diretivo ou então à Assembleia Geral, porque não é competência do Conselho Técnico em relação àquilo que são da jurisdição do Conselho de Normalização Contabilística. Nós podemos colaborar nesse sentido e temos aqui sugestões muitas vezes que alguns membros nossos expõem eventualmente sobre melhoria do próprio PGC. Por exemplo, há dias ainda houve um membro que diz que não entendia porque é que nós tínhamos a classe 7 custo e a classe 6 proveito. Quer dizer, termos antes proveitos e depois termos logo o custo. Não seria mais adequado primeiro termos o custo e depois o proveito? São situações normalmente que nós temos aqui várias sugestões a nível do membro e que depois ainda temos que analisar, serem melhoradas e depois então, se houver essa oportunidade, podemos submeter depois à Comissão Nacional de Normalização Contabilística quando ela estiver a funcionar ou ser criada, então poderemos levar essas questões todas que alguns membros têm em relação ao próprio PGC. A Comissão de Normalização está criada, só que ainda não entrou em funcionamento, não é? Inclusive já tomaram posse há uns anos, 2 anos mais ou menos. O colega que questionou isso, porque é que o PGC começa com a classe dos proveitos está primeiro em relação à classe dos custos, qual foi a fundamentação dele? A fundamentação é que numa empresa primeiro começam os custos. Começam os custos, exatamente. Aliás, eu fiz essa pergunta de propósito, porque eu tenho estado a dizer assim, a partir do momento que o professor Santo liga para a professora Joana a convidar para serem sócios num negócio, numa empresa, este telefonema já é um custo. Quando criarem as condições para chegarem ao guinchê único e começarem a tratar de todo o processo da legalização, da constituição da empresa, vêm então todos os outros custos. Realmente, os custos estão em primeira linha e só depois é que vêm os proveitos. E muitas das vezes até há empresas que morrem sem nunca chegarem aos proveitos e já tiveram custos. Exatamente, porque normalmente é isso, né? Quando nós constituímos a empresa, a primeira coisa que aparece são os custos, os proveitos vêm a posterior. Muito bem. E professor, na opinião do Conselho Técnico de Contabilidade, que melhorias o nosso PGC precisa? Que já está assim identificado em primeira linha. Eu acho que precisa aqui primeiro fazer algumas adaptações em relação ao normativo internacional do nosso. Por exemplo, há uma situação que até agora temos muitas vezes abordado, mesmo a nível do estágio em ambiente controlado, não estar aqui no nosso PGC por exemplo, os ativos biológicos. O nosso PGC não faz aqui o tratamento especial dos ativos biológicos. Também há uma questão que tem sempre aqui ser levantada também em relação às imparidades, também o PGC não faz tratamento em relação às imparidades e outras situações pertinentes que necessariamente poderá então, quando houver essa oportunidade de a Comissão de Normalização Contabilística começar a funcionar, nós propormos as nossas ideias em relação a alterações que podem ser aqui mesmo pertinentes em relação ao nosso PGC, porque uma primeira coisa que é que nós temos que nos adaptar ao mercado e à evolução do mercado, e o PGC nesse sentido também tem que fazer essa adaptação. A banca já o fez através do CONTIF, nós a nível das empresas, o PGC que é muito utilizado nas empresas ainda está um bocadinho atrasado a nível dessa adaptação às normas internacionais, mas com a evolução do próprio mercado há aqui uma necessidade pertinente da evolução do próprio PGC, porque também só assim vai flexibilizar o mercado mesmo a nível da globalização, porque há pessoas interessadas em investir em Angola e as nossas normas ou a contabilidade tem que se adequar às normas internacionais para possibilitar então também que o investimento estrangeiro possa entrar em Angola. Muito bem. Professor Santos, e aqui é um contraste que não combina. Está na moda falar-se da agricultura. A agricultura está na moda.
coisa, vamos incentivar a produção nacional, e o nosso normativo nacional é omisso com relação a algumas matérias em sede deste setor que é muito importante. É mesmo para ontem começar-se a pensar em alterar alguma coisa, que é para termos conforto profissional, não é, professora? Principalmente, pegando já num conteúdo mais técnico, em relação à mensuração desses ativos. Há que haver aqui a necessidade de nós pensarmos já em ver, a nível do PGC, como é que esses ativos biológicos devem ser mensurados. Pois é, eu costumo dizer assim, professor, e corrija-me se estiver errada. No PGC, a galinha tem tratamento. Os ovos da galinha já não têm tratamento. Exatamente. É isso que acontece. Pois é. E este é só o exemplo mais básico. Tá? Estamos a trazer aqui o caso da galinha. Mas temos outros ativos biológicos de produção, de consumo, que é um caso sério. Então, o PGC é para ontem. Começamos mesmo a propor essas alterações. É claro que o PGC nos remete ao normativo internacional naqueles casos em que é omisso, mas já pode estar devidamente adaptado, que é para não estarmos a recorrer sempre. Sim. Principalmente aqui na problemática do critério de justo valor ainda não está dentro do nosso PGC e é um critério que é utilizado neste caso em relação ao reconhecimento dos ativos biológicos. E aqui é mesmo a pergunta a seguir. A situação das normas internacionais de contabilidade e da institucionalização deste Conselho, o que se vai fazer quanto a estes temas? O Conselho em si está aqui numa abrangência de sempre que for necessário em relação aos outros parceiros. Eu digo parceiro porque, ao fim e ao cabo, por sermos o Conselho Técnico de Contabilidade, não deixamos de estar aqui a fazer um trabalho conjunto ou juntamente com a Academia SPCA, por exemplo, incentivando aqui na criação de artigos científicos e depois também que positivamente possa constituir aqui para o desenvolvimento da própria ciência contabilística e nesse sentido temos que promover muitas vezes atualizações em relação àquilo que acontece no mundo lá fora, em relação à própria ciência contabilística. Por isso, o Conselho Técnico, em relação a esse processo de trabalho que tem tanto com o Conselho da Auditoria, com a Academia OCPCA, vai tentar dinamizar especialmente algumas matérias sobre aquilo especificamente que são alterações a nível das normas internacionais de contabilidade, porque as nossas normas levam muito tempo, muitas vezes a serem aqui alteradas mesmo a nível do PGC, então quando houver novidades a nível das normas internacionais de contabilidade, nós estaremos então na preocupação de darmos a conhecer aos nossos membros as evoluções que estão a haver a nível internacional, a nível da contabilidade, especialmente seguindo aqui o critério daquilo que é o organismo onde a ordem pretende se enquadrar, que é o IFAC, não deixando aqui a parte, que esse é um dos nossos principais objetivos, estarmos dentro da estrutura do IFAC. Há sempre essa necessidade de nós então ajudarmos na divulgação dessas normas, especialmente a dar a conhecer aos nossos membros, porque o Conselho Técnico é daqueles que são membros da Ordem dos Contabilistas e daqueles também que pretendem vir mais tarde pertencer à Ordem dos Contabilistas. E essa divulgação muitas vezes parte, embora agora que o período em si não dá, pelo período em que nós estamos, que é um período em que há convergência em termos daquilo que é as mudanças em termos sociais e que tem a ver principalmente com a envolvência aqui do coronavírus e não nos permite muitas vezes desenvolver aquelas atividades, mas mais tarde o Conselho Técnico possivelmente vai desenvolver algumas atividades com as faculdades que têm aqui cursos relacionados com a área de contabilidade, divulgar aquilo que é a evolução da contabilidade a nível mundial e permitir depois que os nossos recém-licenciados, aqueles que serão então os nossos futuros estagiários, que pretendem mais tarde ingressar na Ordem dos Contabilistas para poderem então exercer a profissão de contabilista, possam já ter um amplo conhecimento do que é a ciência contabilística. Muito bem, professor Santos. Vai ser no âmbito das parcerias que a Ordem já tem estado a assinar com algumas instituições de ensino? Vai ser nesse âmbito. Vamos aproveitar essa estratégia que normalmente já temos algumas até em ação, principalmente aproveitar essa sintonia que tem a Academia, por exemplo, com o ISAF em relação ao estágio em ambiente controlado e com outras faculdades que normalmente também têm aqui algumas relações com a própria Academia e depois o Conselho Técnico vai aproveitar desses caminhos que já estão abertos para poder então também implementar aqui palestra e divulgação
são outras atividades inerentes, principalmente a dar a conhecer a própria história da contabilidade, porque é preciso aqui nós sabermos que a contabilidade tem uma história e essa história muitas vezes é pouco divulgada e há necessidade de nós potenciarmos o conhecimento da história da contabilidade, que é uma área pouco explorada em Angola, e também se nós vermos mesmo a nível do discurso de contabilidade, muitas vezes a estrutura conceitual da contabilidade não é muito aqui explorada em relação aos cursos de licenciatura em contabilidade. Então há uma necessidade de nós mais irmos ao campo e tentarmos divulgar a contabilidade, porque esta área do saber da contabilidade está um bocadinho posta à parte, e espero que nesse mandato em que o Conselho Técnico de Contabilidade tem uma perspectiva de poder então fazer chegar em toda a dimensão do território nacional, porque estar aqui a dizer, especialmente, as pessoas podem estar aqui a confundir que o projeto só está realmente vinculado para Luanda. Não, pretendemos ter um projeto de dimensão nacional em dar a conhecer aquilo que são as atividades que são promovidas a nível do saber na área da contabilidade. Muito bem, caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC. Está no ar a edição 178 do Contas na Hora, o programa de rádio da OCPCA. Eu tenho em estúdio o professor Santos, do Conselho Técnico de Contabilidade, liderado pelo professor Dr. Capela Tepa. Estamos no espaço de carreira, está cá o professor Santos a falar da sua vida profissional e não só esta ligação que ele agora tem no Conselho Técnico de Contabilidade. É o momento do intervalo, voltamos em segundinhos. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAI. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAI para reabrir meu negócio. Conte com o BAI e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobai.ao, no Facebook BAI Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. Caro ouvinte, se só agora sintonizou a LAC, saiba que está no ar a edição 178 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu tenho em estúdio o professor Santos, é assim que eu gosto de tratar, que é contabilista, que é coordenador do EAC e é agora do Conselho Técnico de Contabilidade. E devem estar muitos membros a perguntarem, eu amanhã mesmo já quero entrar em contato para falar com o vice-presidente, porque o professor Santos na primeira parte acaba por dizer que podem ir à academia e vão poder falar consigo. Qualquer preocupação em sede do Conselho Técnico de Contabilidade, sobre a contabilidade, o Conselho Técnico vai estar aí. Mas também há muita gente a dizer, é porque está no programa da rádio, está a dizer isso. Quando lá formos, nos vão dar um monte de volta e nunca vamos chegar a ele. Não é isso que vai acontecer, não é, professor Santos? Eu mesmo já para deixar aqui esse esclarecimento, vai ser muito difícil chegar ao professor Santos enquanto vice-presidente do Conselho Técnico de Contabilidade? Eu queria aqui dizer a essas funções que são aqui vice-presidente, pronto, eu prefiro me enquadrar como vogal, que está diretamente a trabalhar com o Dr. Capela na estruturação da universidade. Ok. A nossa profissão normalmente está vinculada a várias áreas, mas as pessoas facilmente conseguem contatar connosco. A Cristina sabe que, além de algumas tarefas que nós temos, estamos muito ligados ao estágio em ambiente controlado, desde 2018 em que eu pertenço à equipa de estágio em ambiente controlado, e muitas vezes temos momentos em que estão
dedicação exclusivamente a darmos formação nessa área, mas depois existem aquelas situações que podemos facilmente entrar em contato com as pessoas, se dirigirem cá à academia, estamos sempre disponíveis. Aliás, eu digo, a Ordem está sempre aberta para os seus membros. Qualquer preocupação que os membros tiverem, a Ordem está sempre aberta para os seus membros. Ainda hoje de manhã estive cá com um membro que faz parte do Conselho Técnico de Auditoria, em que devemos fazer várias abordagens sobre a área de auditoria financeira. Por isso, nós estamos sempre disponíveis, ou comigo ou com o Dr. Capela Tepa. Depois nós então fizemos essa ligação com outros membros do Conselho Técnico em relação àquilo que são preocupação dos nossos contabilistas. Por isso, o Conselho Técnico de Contabilidade está sempre disponível a receber os contabilistas. Não temos aqui uma área ou um gabinete próprio, mas como eu estou presentemente aqui na academia e exercendo outras funções cá na academia, normalmente também recebo aquelas pessoas que querem aqui darem ou trazerem opiniões ou algumas questões necessárias na área técnica de contabilidade. Por isso, estamos sempre disponíveis a receber. Quem quiser, desloca-se à academia. A academia fica aqui na Maianga, muito próximo das estruturas centrais, estão aqui próximo da Maianga, por isso podem nos contatar na academia. É só procurar por Dr. Santos e facilmente chegam a contatar-me pessoalmente na academia. Caro ouvinte, sobretudo os membros da CPCA e os contabilistas, estagiários, já está aqui esclarecido. Se pretenderem saber alguma coisa sobre o Conselho Técnico de Contabilidade, podem sempre contactar o Sr. Santos, ele que está na academia ou CPCA, na Maianga. Não é preciso cunha, porque há muita gente que pensa, professor Santos, que para chegar ao CPCA, para fazer inscrição na CPCA, é preciso cunha. Eu recebo muitas perguntas, muitas indicações, a senhora pode ajudar, eu quero fazer a inscrição e não sei como fazer, a senhora pode então ser a minha cunha para eu conseguir. Não existe isso na CPCA, é uma ordem séria, a ordem dos contabilistas e peritos contabilistas da Angola. Não existem essas coisas de cunha, de esquema, não. É tudo muito bem esclarecido, na ordem tem sempre pessoas a receberem toda a gente, temos regras a cumprir e a honrar na profissão e o professor Santos já deixou aqui este ponto bem esclarecido. Está aberto para receber os nossos membros sempre que precisarem. Trabalhou durante muito tempo no ESE. E o que pensa desta iniciativa, que importância tem e quais as experiências que mais o marcaram? Continua a trabalhar no ESE, o professor Santos. Sim. Começou como simples formador, agora já faz parte da coordenação. Sim, agora faço parte da coordenação. Já não está a dar as sessões, só é coordenador, certo? Não, continuo a dar as sessões, embora estando só agora com uma turma, porque o tempo não permite, estando agora só com uma turma aos sábados, mas continuo. Aliás, essa é uma área que não pretendo deixar. Entramos nisso, normalmente também evoluímos muito com as formações. As formações... Exatamente, é um mundo. O nosso know-how e não queremos deixar isso. Por isso, continuo a dar formação. É um vício bom, não é, professor? É um vício bom da formação. E é muito bom, e tem sido, eu digo que o estágio e ambiente controlado é aquilo que vem muitas vezes dimensionar aquilo que faltava em dar a qualidade à nossa profissão. A nossa profissão precisa aqui de ser caracterizada, eu costumo dizer às vezes, qualquer dia nós temos que criar um departamento de qualidade. Especialmente nisso, os nossos estagiários, quando têm essa possibilidade de participarem no estágio, chegarem ao final do estágio, saem com outra dimensão como contabilista. Aprendem muito mais e muitas vezes aquelas falhas que tiveram em relação à licenciatura são aqui ultrapassadas. As pessoas vêm cá com essa dificuldade e nós tentamos ajudar em ultrapassar essas dificuldades. E depois, quando saem daqui, depois de terem feito o exame, conseguirem a carteira e vão para a empresa, são realmente outro tipo de contabilista que vão aqui dinamizar o mercado angolano a nível daquilo que é a gestão das empresas. Por isso, neste caso, aconselho para quem estiver neste momento a terminar uma licenciatura, quiser trabalhar na área de contabilidade, convém sempre mesmo aproveitar essa oportunidade e ingressar-se logo no estágio e aproveitar o estágio. Embora que as pessoas dizem são 10 meses, mas são 10 meses que no final vale a pena. Muitas opiniões das
pessoas que já fizeram estágio. Nós temos aqui no estágio, às vezes, aqui um conjunto de estagiários, uns com uma certa dimensão já em termos de experiência contabilística, outro não, e cria-se aqui um ambiente onde há troca de experiência e muitas vezes também conseguimos ter aqui um domínio a nível daquilo que são a adaptação das normas internacionais de contabilidade, que as pessoas às vezes saem daqui e acham que essa adaptação que fizeram conhecimento das normas internacionais permitiu que evoluísse mais no estudo da contabilidade. Por isso, o estágio em ambiente controlado eu acho que é uma área que vem para crescer. Espero que um dia este dinamismo que se passa com os nossos estagiários possa então poder também acontecer noutras áreas a nível dos cursos de contabilidade. Um momento do EAC que eu tenha marcado muito, faz parte dos primeiros formadores ao CPCA, isso é histórico. Quando começou o estágio em ambiente controlado, em 2018, marcou-me muito, porque a certo momento, na altura, por exemplo, as situações que aconteceram na Faculdade de Luzia, depois a capacidade mesmo da faculdade onde eu estava anteriormente, em poder terminar o estágio, e foi bastante difícil a primeira fase do estágio em ambiente controlado. Porque chegámos numa altura em que nos sentimos sós, um bocadinho isolados, e tivemos aqui a coragem, e depois eu nunca deixo aqui de reconhecer que a ajuda do Dr. Rui foi muito importante nesta altura para nós podermos então terminar com o estágio de 2018, embora que tivemos aqueles problemas que aconteceram na Luzia, mas depois tudo chegou-se a um bom porto, e hoje o estágio em ambiente controlado digo que é uma das ferramentas essenciais para quem quer enquadrar-se na atividade contábil. Foi um bocadinho difícil nessa altura, depois tivemos algumas situações, mas anormal, isso normalmente acontece, porque costuma-se dizer, quem colhe uma rosa também tem espinho, não é só rosa. Então tivemos alguns espinhos e atualmente o estágio em ambiente controlado está a caminhar bem, tem um dinamismo que normalmente implanta aqui sucesso no mercado a nível daquelas pessoas que frequentam o nosso estágio, quando saem do estágio vão para as empresas, normalmente implantam esse novo dinamismo a empresa a nível da contabilidade, vão com um conhecimento mais vasto. É o único meio para poder-se então concretizar o sonho de contabilista. Todos aqueles que estão neste momento terminar a sua licenciatura, aconselho poderem então se inscrever no estágio para poder atingir o sonho de quererem ser contabilista. Eu tenho estado a dizer às turmas do EAC que eu tenho inveja deles no fim do dia. Eles têm uma oportunidade única, a oportunidade esta que eu não tive. Eu gostava de ter tido a oportunidade que eles têm hoje. Alguém com experiência à frente deles a explicar o ABC da contabilidade, do princípio ao fim. O EAC é um mundo e é muito rico até para os formadores. Todos os dias é um momento diferente. Realmente já tem estado a acontecer muito. Cada vez que recebemos telefonemas de pessoas que precisam de reforçar o departamento financeiro, de contabilidade, dizem logo, pode ser alguém que está a frequentar a formação na ordem. O EAC, exatamente. De preferência quem esteja no EAC. Pois, o EAC já é uma marca, e é uma marca internacional, porque temos alunos no EAC que estão fora de Angola, estão a frequentar o EAC, como agora é via Zoom, veio facilitar a vida de todos, então o EAC já é uma marca internacional, não é a nível nacional, lá temos quase todas as províncias a frequentarem, agora com a versão online, é um programa invejável. O EAC começam por constituir, professor Santos, vamos ter que criar aqui um programa só mesmo para abordar as sessões, as mais de 40 sessões que existem no EAC ao longo do programa EAC. Em resumo, os títulos, o que se trata em cada uma delas, que é para termos um programa com este registro. O professor Santos aceita arranjar tempo para termos este programa aqui? Sim, é uma proposta, principalmente também entrarmos aqui na ótica daquilo que são as operações especiais, que leva tempo a pensarmos em situações de contabilidade, depois para levarmos num contexto de EAC, numa aplicação prática dos estagiários. Especialmente para isso, eu acho que deveríamos convidarmos alguns elementos e participarmos aqui num programa onde poderíamos então fazer uma abordagem das sessões até do EAC, de várias questões. As sessões todas, a sessão número 1, a número 2, a número 3, todas as sessões, que é para as pessoas perceberem o que é que acontece durante 10 meses na Academia da Ordem dos Contabilistas. Tem que perceber isso, porque andamos a dizer, o EAC é muito rico,
muito rico. Falamos disso, falamos daquilo. Começamos por constituir a empresa no guichê único, a simulação de criação da empresa, da escolha do nome, da escolha dos sócios, as mudanças de sociedades por cota para SA. É um mundo ESC. Quem passa pelo ESC no fim do dia não fica a dever nada contabilista nenhum, porque nós, os contabilistas, hoje não tivemos esta oportunidade que os estagiários do ESC têm tido. Vale a pena apostar mesmo. Apesar de que tenha acontecido, os estagiários começam, ficam muito chateados, porque são mais de 10 meses, eu já fiz 5 anos na faculdade, já tive isso, não pode. Começam assim com essas revoltas entre aspas, mas é só até a terceira, quinta sessão, mais ou menos. Depois disso, descobrem que afinal não sabiam nada. É melhor estarem concentrados e perceberem o que é isso do ESC. E acabam por terminar com sucesso. E no final vêm a nós, riem e é com satisfação que dizem: olha, graças ao ESC consegui um emprego, graças ao ESC hoje estou a trabalhar num sítio tal, até já sou chefe da contabilidade. Isso é um orgulho fantástico, não é, professor Santos? O IAC já tem ser visto de um potencial muito mais forte para o nível dos empresários, que muitas vezes já vêm ter cá connosco para nós selecionarmos aqueles que são os melhores estagiários para poderem então pertencer à equipa de contabilidade dessas empresas. Por isso, essa dimensão que nós estamos a ter pelos empresários, em reconhecer que no IAC então sai uma boa nata de contabilista, já é muito bom. Por isso, têm que aproveitar, quando estiverem no AC ou estiverem a frequentar o AC, tentam aqui ser mais dinâmico, porque depois podem até aproveitar essas oportunidades que muitas vezes nos são solicitadas a nível de algumas empresas que querem elementos que estão a estagiar em estágio em ambiente controlado. Professor Santos, que recomendações deixa aos jovens, estudantes, docentes e outras instituições no sentido de incentivar a produção de livros sobre a contabilidade? Temos muitas poucas obras. Eu até vou deixar aqui um alerta, que há um doutor que nós queremos contatar também, que tem algumas obras de contabilidade. Queremos falar com ele pessoalmente, se ele pudesse dirigir a academia através desse programa, se tiver ouvido o doutor Eduardo Posse, gostaríamos de ter uma abordagem dele, porque também tem algumas obras de contabilidade. Há necessidade aqui de nós apoiarmos principalmente os jovens que nesse momento estão a frequentar uma licenciatura a nível de contabilidade, na produção de monografia que muitas vezes fazem para relacionar com temas de contabilidade, embora que eu não sou muito apologista da monografia. Eu acho que os cursos de negócio, como eu acho, contabilidade e outro mais, o caminho mais ideal seria que então abraçar-se por um projeto final que teria a ver então com um projeto, por exemplo, de investimento, de criação de empresa, porque o projeto em si contempla aquilo que é tudo que foi dado durante a licenciatura em termos de contabilidade, de cálculo financeiro e outras variantes da disciplina financeira. Por isso, aconselho a essas pessoas, para mim, como docente e em algumas faculdades em que eu já lecionei, noto especialmente a dificuldade que muitos dos nossos alunos têm na utilização do PGC. Desconhecem completamente o PGC. Então, há aqui uma necessidade de nós fomentarmos isso, porque o primeiro que nós temos aqui, para conhecermos melhor a contabilidade que está relacionada com o nosso país, temos que conhecer o PGC. Não é um livro que deve ser aqui posto à parte a nível daquilo que são a aprendizagem do ABC na contabilidade, porque mesmo a nível de mensuração, reconhecimentos ativos, o pressuposto, a lógica está no PGC, e se nós não dermos essa importância que o PGC tem a nível das faculdades, desvirtuamos um bocadinho daquilo que é a própria ciência contabilística. Por isso temos que dar aqui atenção nisso, privilegiar aqui os nossos futuros contabilistas a ter um domínio prático do PGC, porque muitas vezes nós deparamos também aqui no estágio alguns estagiários que entram para o estágio depois de uma licenciatura e não dominam o nosso PGC, e há esta necessidade. Além de, noutras áreas, a nível da contabilidade analítica, aqui também podermos aqui fazer uma aposta forte a nível dessa contabilidade. Relembrar que o presidente do Conselho Técnico de Contabilidade, o Dr. Capela Tepe, é especialista em contabilidade de custo, e há aqui uma necessidade de nós darmos então mais impulso a essa contabilidade, que é um bocadinho até desprezada pelas empresas, continuo a dizer pelas empresas, porque é um bocadinho, digo isso a Cristina,
Se nós formos analisar o nosso sistema contabilístico em Angola, em que as empresas normalmente apresentam à AGT as declarações até o final desse mês, possivelmente, já conseguimos notar que, mesmo a nível das empresas, se pensam mais na fiscalidade do que na contabilidade como uma ferramenta de gestão. Porque as contabilidades deveriam se fechar em dezembro. Quando nós fechamos as nossas contas em dezembro, permite depois a gestão poder traçar linhas para o próximo ano. A partir de janeiro, a gestão tem que começar a pensar como é que a empresa vai ser gerida no novo ano que entra. E nós temos essa deficiência, porque normalmente só preparamos as peças contabilísticas para apresentar à AGT. Não, temos que deixar isso à parte, pensarmos um bocadinho que a contabilidade é uma ferramenta essencial para a gestão das empresas. E através desse serviço contabilístico que nós fizemos no final do ano, podemos então ver como é que evoluiu a empresa durante o período em que esteve em funcionamento e durante o novo ano que vai começar o novo ano contabilístico, o novo ano econômico. Há esta necessidade. Muito bem, professor Santos, muito bem. Aqui o alerta às recomendações deixadas aos jovens docentes e outras instituições no sentido de incentivar a produção de livros sobre contabilidade. E já agora, professor Santos, que recomendações deixa aos contabilistas, especialmente mais jovens? Quero aqui fazer relembrar que muitas pessoas vêm na contabilidade para ser rico ou para ganhar dinheiro. Não, vem-se para a contabilidade para trabalhar. E o trabalho contabilístico é um trabalho extremamente difícil. Quem pensa que vir para a contabilidade, utilizo aqui uma expressão da Vitória Cristina, é fazer turismo, está completamente enganado. Esta profissão não é para turistas, muito menos para aventureiros. Então é um trabalho árduo que existe na contabilidade, principalmente quando estamos naquela altura de fecho. Atualmente eu digo que não só na altura de fecho, porque a contabilidade em si, a fiscalidade está a evoluir em Angola. Nós hoje já temos o IVA, em que as empresas têm que apresentar as suas declarações, o modelo 7 mensalmente. Há aqui um trabalho já árduo que tem que se fazer a nível da contabilidade. Então, quando se entra neste mundo contabilístico, não se pode ter preguiça. Temos que começar a pensar que entramos para um mercado de trabalho que é muito dispendioso em termos de tempo e muitas vezes temos que nos dedicar à profissão. Quem tiver outro pensamento que vem aqui simplesmente porque vai ter a oportunidade de fazer dinheiro, não. Temos que pensar muito antes de enveredarmos nessa profissão, porque é muito trabalhoso e o país em si precisa de contabilista. Há províncias no nosso país que o número de contabilista é reduzido e precisamos que o número de contabilista possa aqui aumentar a nível das províncias para podermos então ter aqui uma consolidação a nível daquilo que é a nossa contabilidade. Há essa necessidade. Espero também que os jovens que se enquadram ou pretendem depois levar cabalmente a contabilidade como sua profissão a longo tempo, estejam já mentalizados que vêm para exercer essa profissão, mas vêm com uma tarefa difícil que é ter que, muitas vezes, perder noites, deixar a família para poder, então, exercer a atividade contabilística. Não é fácil, tem que estar completamente mentalizado. E nós notamos, muitas vezes, é a prática da docência, quando temos vários trabalhos a dar ao estudante, queixam-se pelo excesso de trabalho, mas isso é já tentar adaptar depois aquilo que vocês vão encontrar na vida real quando começarem a exercer a atividade contabilística. E que, muitas vezes, se não tivermos bem organizados, não conseguiremos, então, atingir os nossos objetivos. Os formados do IAC reclamam muito por causa dos trabalhos. O IAC aprova todos os dias, todas as sessões aprova. E aquele momento em que há troca das empresas, em que vão fazer auditoria nas empresas uns aos outros e ficam todos chateados, mal dispostos. Pessoa, minha empresa estava tudo bem feito e agora vou calhar com esta empresa que tem muitos erros. Este é o dia a dia da profissão. Há empresas que já existem e que depois nos vêm bater a porta para dar continuidade, para sermos os novos contabilistas. Esta empresa tem saldos iniciais e estes saldos iniciais podem carecer de correções. É mesmo já um texto, e o professor Santos levanta aqui um ponto interessante. A reclamarem do trabalho no EAC, é o dia a dia na vida real das empresas. Há sempre muito trabalho em sede de quem é profissional de contabilidade. Por isso, a boa vida termina, não é, professor Santos?
A boa vida termina quando entramos... Enquanto o contabilista consegue dormir 8 horas... É muito difícil e atualmente estamos a entrar num regime que tem que ser submetido eletronicamente. Muitas vezes temos que aproveitar logo o período de manhã, enquanto a rede está menos congestionada, para poder submeter as declarações. Começa então a ser um bocadinho difícil essa profissão que nós escolhemos, mas digo que é uma profissão, para quem está, excelentíssima. É uma profissão que nós abraçamos com muito carinho e dedicação. É só aqui termos então a disponibilidade para podermos usufruir o que é de bom desta profissão de ser contabilista. Pois é, professor Santos. Agora vou pedir uma recomendação especial para aqueles que estão formados em contabilidade, querem ser membros do CPCA, recusam-se em fazer o estágio em ambiente controlado, dizem que já estão mestres de A, de B e de C e que é inadmissível a ordem estar a exigir que se faça mais 10 meses nesta formação. Que recomendações a professor Santos quer deixar a estes jovens angolanos formados? E uns até dizem, estudamos lá fora, que é isso? O meu diploma veio de Londres, o meu diploma veio dos Estados Unidos, e novamente na ordem fazer o EAC, nem a brincar. Em primeiro lugar é dizer que para uma profissão ser reconhecida tem que ser credibilizada. E a ordem faz isso, credibiliza a profissão de contabilidade. Essencialmente isso. Não interessa que muitas vezes quando nós dissemos somos mestres, somos doutorados em contabilidade, e nós, por experiência própria, já tivemos estagiários com grau de licenciatura, com grau de mestrado e muitos deles com o doutoramento em caminho, mas quando sai do estágio em ambiente controlado, elogiam muito o estágio. O estágio nem nasceu em Angola, não foi a Ordem dos Contabilistas de Angola que decidiu que tinha que implementar o estágio em ambiente controlado. Isso já vem de outras andâncias a nível mundial e normalmente há essa obrigatoriedade, mesmo dentro do IFAC, de nós termos a parte técnica. E a parte técnica adquire-se no estágio. Quando nós viemos das nossas licenciaturas ou dos mestrados, nós temos uma parte que adquirimos nessa licenciatura de saber que é extremamente teórica e pouca adaptação prática. E no estágio vem-se adquirir esta parte técnica. E aqui no estágio, embora que ficticiamente estamos simulados em trabalhar numa empresa, mas adquirimos competências técnicas que nos permitem entrar para o mercado de trabalho. E essas competências técnicas são essencial para quem quer exercer essa profissão. Aquilo que nós adquirimos na faculdade muitas vezes não é suficiente para podermos exercer a profissão de contabilista. Todas as ordens relacionadas com a contabilidade estão na base daquilo que é o normativo do IFAC. E há necessidade sempre de fazer o estágio para poder então adquirir essas competências técnicas. E que devem aproveitar neste momento, porque futuramente talvez as coisas venham mudar e torna-se mais difícil então para poder ingressar na ordem. Têm que aproveitar esse momento. O que eu recomendo é inscreverem-se, estejam 2 ou 3 meses, depois veem como é que é o estágio em si e depois veem qual é a aprendizagem que vão adquirir durante o estágio. Há 2 óticas para ser membro da ordem, ou tem que fazer o estágio em ambiente real, que são 2 anos, ou tem que fazer o estágio em ambiente controlado, que são 10 meses. Sem isso não consegue ser membro da ordem. Nós sabemos que para se credibilizar uma profissão, independentemente dos conhecimentos adquiridos, tem que se demonstrar esses conhecimentos. E a única forma de demonstrar é então participar no estágio em ambiente controlado. E digo, quem vem, diz que estudou lá fora, é mestre, é uma oportunidade que tem para provar aquilo que sabe durante o estágio. E aí talvez então até poderemos aqui ter a oportunidade de sair daqui com estágio, já com uma possibilidade até de emprego para quem acha que já tem algumas competências adquiridas na área de contabilidade. Futuramente até o estágio poderá passar na EGE das faculdades, porque a ordem não pretende ficar como um património seu, e já temos algumas faculdades nesse momento que também fazem o estágio e permitem depois que as pessoas entrem na ordem através do exame, do ISAF. O ISAF nesse momento já tem no seu plano curricular o estágio em ambiente controlado e outras faculdades depois também vão aproveitar essa oportunidade de entrar no seu plano curricular. A área do saber é muito diversificada para essas pessoas que acham que o estágio não vale nada. Primeiro vê e depois critica. Também às vezes a reclamação vem quando as pessoas reclamam em relação aos custos que são inerentes ao estágio, já começam mal na profissão do contabilista. Qualquer estrutura para começar, há sempre aqui que mensurar custos. E aquilo que nós temos em relação dos custos que
o estágio em si, ambiente controlado, leva para a sua organização e a sua realização, e aquilo que os nossos estagiários muitas vezes pagam não compensa esses custos. A Ordem, neste momento, não pensa em termos práticos em tentar fazer com que o estágio seja em si uma mais-valia em termos de adquirir lucro. Não. O que nós pretendemos é que o estágio seja uma mais-valia para os nossos futuros membros em termos de adaptação no mercado de trabalho. Muito bem, professor Santos. Muito obrigada por essa disponibilidade aqui no Contas na Hora. Vamos desejar ao professor Santos continuação de boa semana e que continue a ser esse professor com estágio em ambiente controlado, que é o famoso EAC. Ok, obrigado, doutora Cristina. Agradecer aos ouvintes do programa Contas na Hora, que é bastante também já elogiado. Ouço alguns alunos meus a dizerem que o programa Contas na Hora é um programa que ajuda muito eles a adquirirem um certo conhecimento a nível da contabilidade, e é bom continuarmos nesse padrão para todos então usufruirmos daquilo que é o mais importante, ou aquilo que é a base nuclear da nossa profissão, que é contabilidade. Professor Santos, mais uma vez o nosso muito obrigada. Ficou aqui então a promessa de fazermos um programa em que vamos desfilar pelos números das sessões do EAC que acontecem ao longo de 10 meses, incluindo as operações especiais, que é um mundo. Também vai servir para as pessoas, aqueles que ainda estão indecisos, começarem a perceber o que é que realmente acontece ao longo de 10 meses do famoso estágio em ambiente controlado da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobae.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. E assim chegamos ao fim da edição 178 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, a hora 11 é hora das contas aqui na LAC. No próximo mês, dia 5, vamos fazer 4 anos! Este programa conta com a produção da JCS Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação que estou, Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.